Qual foi a última vez que você foi ao oftalmologista? Saúde em Dia de hoje vai falar sobre esse sentido tão importante para a nossa vida, principalmente para as nossas crianças. E para falar sobre saúde ocular hoje, no Saúde em Dia, o nosso convidado é o oftalmologista Dr. Rogério Toniolo. Doutor, obrigado por nos receber e falar aí de algo que a população inteira, do mundo inteiro, vai ter uma hora que dar atenção à saúde ocular, mas se poder começar desde pequenininha, melhor ainda, né? É um prazer receber vocês aqui. Vou tentar esclarecer o máximo possível. Doutor, a saúde ocular começa e necessita de atenção desde os pequenininhos? A saúde ocular da criança, ela deve começar já na barriga da mãe. A mãe tem que fazer um bom pré-natal e esse pré-natal vai fazer com que o obstetra vai avaliar as vacinas dessa mãe, se a mãe já teve histórico de rubéola ou não, né? E uma das doenças muito graves que pode acontecer no recém-nascido é a rubéola congênita. Então, assim, ela deve estar vacinada e nesse pré-natal a mãe vai ser solicitado a ela exames. E se durante a gestação ela desenvolver uma toxoplasmose, essa toxoplasmose pode causar uma catarata congênita, pode causar outros problemas. A rubéola em si, ela pode causar catarata congênita, surdez, retardos na criança, problemas mentais, né? Então, assim, são doenças que têm alto potencial. A sífilis congênita pode causar também. Então, assim, existem doenças que são importantíssimas a serem avaliadas e por isso os cuidados visuais já começam aí. A partir do pré-natal, os outros cuidados começam ao nascer. A criança que, quando ela nasce e se ela passa pelo canal do parto, canal vaginal, parto normal, no hospital é instilado um colírio, se chama nitrato de prata, para diminuir o risco de ter uma oftalmia neonatal que ocorre por contaminação de passar pelo canal vaginal. Então, assim, a partir daí, no bloco cirúrgico, normalmente o pediatra, ao receber a criança ou antes de dar alta a essa criança, normalmente, por lei, deveria ser feito pelo pediatra o teste do olhinho. Assim, o teste do olhinho no hospital é um teste um pouco mais simples, porque é feito com oftalmoscópio direto. Os pediatras têm feito, a maioria tem feito, mas alguns não têm muita experiência. Às vezes é um pouco difícil visualizar o fundo do olho com oftalmoscópio direto, porque a pupila às vezes é muito pequenininha, a criança chora muito. Então, assim, muitas mães trazem, e seria o correto, trazer no primeiro mês de vida ao oftalmologista para ser avaliado o teste do olhinho do recém-nascido. O que é o teste do olhinho? O teste do olhinho no consultório oftalmológico é feito com oftalmoscópio indireto. É um aparelho que a gente coloca na cabeça e, através de uma lente, a gente enxerga o fundo do olho. A gente enxerga a transparência dos meios ópticos para saber se essa criança tem catarata congênita. E às vezes a catarata pode formar na barriga da mãe, por rubéola, por toxoplasmose em alguns casos, mas principalmente pela rubéola congênita. E afastar malformações congênitas oculares. Algumas crianças, na inspeção, a gente pode perceber um olho menor do que normal, um olho maior do que normal, uma córnea maior do que normal, uma íris onde falta um pedaço da íris, assim, onde a íris não é redondinha, a pupila não é redondinha. Então, às vezes, semelhante a uma pupila de um gato, tem crianças que nascem com essa situação. Existem diferenças de tons, de cores de íris, alterações na pálpebra, simetria de pálpebra. Tem criança que tem ptose, tem uma pálpebra mais baixa. Tem criança que pode manifestar estrabismo bem precoce, assim, mas assim, normalmente isso a gente avalia um pouco mais tarde, né? Então, assim, o teste do olhinho deveria ser feito no primeiro mês de vida, assim, para afastar algumas situações, assim, que são potencialmente graves e que necessitam cirurgia nessa criança muito precoce. Normalmente são casos cirúrgicos, assim, quando nós percebemos algo. Mas
Basicamente, o teste do olhinho é um primeiro cuidado. Depois disso, a gente orienta que os pais, se possível, tragam uma criança com 2 anos de vida. Normalmente eu oriento dessa forma. Se eles perceberem algo diferente, podem trazer. É muito comum também criança desenvolver estenose congênita do canal lacrimal, né? Assim, onde o canal lacrimal começa a obstruir e a criança começa a ter lacrimejamento, epífora, que a gente chama, que é um lacrimejamento e produção de secreção, normalmente uma conjuntivite, semelhante a uma conjuntivite, mas mais de um lado. É mais comum ser uma inflamação com a secreção, normalmente mais de um lado, e recorrente. Vai no pediatra, trata, e a gente precisa, nesses casos, orientar uma massagem para desobstruir o canal da lágrima, né? Então, a princípio, é uma coisa bem comum nessa fase. Os 2 anos, né? Isso. Não, isso até 2 meses de vida normalmente manifesta isso, já manifesta a obstrução. Também é muito comum os pais perceberem estrabismo. Eles acham que a criança está com algum problema na movimentação dos olhos, o olho meio vesguinho, né? Nessa fase, até 2 meses da criança, os músculos extrínsecos, esses músculos que mexem o olho para cá, para lá, para cima, para baixo, esses oblíquos, esses músculos aqui que mexem o olho. Esses músculos são fraquinhos, porque a criança estava dentro de um ambiente fechado. Então, assim, no momento que ela sai, que ela conhece o mundo, ela vai conhecer a luz, né? Então, esses músculos não tinham se movimentado praticamente, muito pouco dentro da... Aí eles começam a ter esse movimento e se fortalecer. Então, assim, no início a criança pode ter uma aparente estrabismo, mas normalmente não podemos dizer que é certo. A partir dos 2, 3 meses a gente começa já a ter uma noção, porque a criança começa já a procurar um pouco as coisas. E aí a gente começa a poder avaliar um pouco melhor se tem estrabismo ou não. Mas é muito comum os pseudoestrabismos. O que é o pseudoestrabismo? O epicanto, algumas raças, tem uma prega nessa região onde esconde um pouquinho o olho, né? Assim, e isso faz com que a gente às vezes pense que a criança tem um estrabismo. É uma coisa que é muito comum. Também é comum a gente perceber assim o que a gente chama de hipertelorismo. Hipertelorismo é a base do nariz, que assim ser mais largo aqui, então não há uma simetria da face perfeita, assim, né? Eu sempre digo que um rosto perfeito ele tem que ter 5 olhos, um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui e um olho aqui. Então são 5 olhos, e se for ver um rosto perfeito, é exatamente esse tamanho. De medidas. De medidas. E quando esse tamanho aqui não corresponde aqui e isso aqui fica maior, isso esconde um pouco o olho, dá uma impressão às vezes de estrabismo. Mas o epicanto é a principal causa que leva essa confusão. E com o crescimento da criança vai corrigindo esse espaço. Então, assim, é importantíssimo avaliar se a criança, se suspeitarem de estrabismo, é muito importante. Porque uma coisa é importante a gente entender e explicar. Para a gente desenvolver a retina, para a gente ter uma 100% de acuidade visual quando for adulto, a luz tem que chegar no fundo do olho, atravessar todos os meios ópticos do olho e chegar nesse ponto que é aqui. Aqui é o centro da visão, se chama mácula, do lado do nervo óptico. Então a luz tem que chegar bem retinha aqui assim e vir aqui. Quando os olhos não são paralelos, quando um olho está assim e o outro está retinho, esse que está retinho, a luz vai chegar na mácula e vai estimular a mácula a ter um potencial de visão normal, vai desenvolver bem a visão. Mas se esse olho estiver desviado, esse olho, a luz não vai chegar na mácula. E esse olho vai diminuindo o potencial de acuidade visual ao máximo. A criança esse aqui vai desenvolvendo e esse aqui vai, entre aspas, atrofiando, ou seja, ele vai perdendo o seu potencial de enxergar. E vai cada vez mais, o cérebro ele filtra a imagem do olho ruim e escolhe a imagem do olho dominante. E aí, se isso for tratado ou diagnosticado tardiamente, às vezes acaba que a criança fica amblíope. Ambliopia é uma condição na qual a gente pode passar o óculos, a gente pode fazer a cirurgia, mas a visão não volta. Então, assim, o desenvolvimento da visão é até os 6 anos de idade. Então, para isso, os olhos têm que ser paralelos. Assim, nessa situação agora, falando em ambliopia, quando os olhos, além de não ser paralelos, às vezes tem situações que um olho pode ser maior e outro olho pode ser menor, tá? Então, às vezes um olho pode ter 10 graus e o outro não ter nada. Então, se acontece essa diferença, essa anisometropia, que é a diferença grande de grau entre um olho e outro,
acaba que um olho também normalmente não desenvolve. Tá? E se isso, normalmente, em algumas condições, acomete já na primeira infância a criança. Se isso for diagnosticado após os 7 anos de idade, mesmo corrigindo com óculos, não vai melhorar a visão. Então, são situações que podem levar à ambliopia. Então, é importante consultar a criança antes da idade escolar, assim, que ela venha com 5, com 4, com 6 no máximo, assim, mas antes da idade dos 7 anos, para que a gente possa identificar que ela não tem nenhum sinal assim, que possa ser necessário um tratamento de ambliopia. O que é o tratamento? Tapar o olho bom e forçar o olho ruim com a correção total a aprender a enxergar. Então, assim, é difícil. É difícil porque as crianças elas não gostam, porque tu está ocluindo o olho melhor delas. Mas às vezes é necessário para a gente tentar dar alguma visão a mais para essa criança naquele olho futuramente, entendeu? Mas basicamente isso. Assim, são situações precoces assim, que a gente tem que atuar, né? Doutor, o senhor disse que até os 6 anos de idade, todas essas doenças, até mesmo aquelas que não podem ser prevenidas, mas se descobertas precocemente, vai trazer uma qualidade de vida melhor para essa criança a partir desse tratamento e daí para a vida inteira, né? A gente, às vezes os pais eles não se dão conta da dificuldade. Agora mesmo eu atendi uma criança com 2,5 graus e nos 2 olhos. 7 anos e nunca os pais não percebiam assim, né? Então esses dias veio 2 gêmeas assim, cada uma com 4,5 graus. Nossa. Gêmeas univitelinas assim então assim às vezes é incrível assim que às vezes começa muito precoce e quando acontece com os filhos da gente, às vezes os pais dizem mas será que ele vai se adaptar ao óculos? Eu sempre digo que é o sapato certo. Se tu dá o sapato certo para a pessoa, ela vai botar o óculos, vai enxergar e vai se sentir muito bem. Então, assim, é muito satisfatório, assim, muito gratificante ver as crianças usando o óculos desde pequenininho, quando elas têm essa necessidade mesmo, né? Às vezes o grau é muito baixinho, e abaixo dos 6 anos se tem um meio grau, um 0,25, a gente não tem necessidade, né? Não tem necessidade, às vezes até pode diminuir, assim. Mas uma outra causa, voltando ao estrabismo, né, assim, uma outra causa importante do estrabismo é a alta hipermetropia. Toda criança nasce hipermétrope, tá? Assim, hipermetropia o que é? Vamos falar sobre os erros refrativos, assim, para que entenda um pouco, né? Então, hipermetropia, o olho é menor na profundidade. Miopia, o olho é maior na profundidade, tá? Astigmatismo é uma irregularidade na córnea, tá? Assim, a córnea tem que ser perfeitamente redondinha em todos os eixos. Então, assim, quando o olho é maior do que o normal, quando o olho é mais comprido, mais fundo, assim, a luz não vai chegar aqui no fundo do olho. A luz vai chegar aqui, antes não vai chegar aqui. Então, o óculos vai corrigir a luz para que a luz chegue na mácula, tá? Assim, chegue mais para trás, tá? Assim, isso é miopia, isso. Agora, quando a pessoa é hipermétrope, ela tem o olho mais pequeno, menor, né? Sim, o olho menor. Então, assim, se o olho é menor, a imagem vai se formar atrás da retina. Então, o óculos vai ajustar a luz para que a luz chegue no ponto certo. E o astigmatismo é uma irregularidade na córnea, onde essa irregularidade pode ser em qualquer eixo, pode ser aqui, tanto faz. E ao entrar a luz, ela bate na irregularidade, a luz se refrata, a luz se divide e ela chega em mais de um ponto. De cara, ela já sofre esse desvio já. E ela vai chegar no fundo do olho em mais de um ponto, ela deve chegar num ponto só. Então o óculos vai ajustar a luz para ir num feixe só, vai corrigindo a luz. Então o que o óculos faz? O óculos corrige a luz. Às vezes os pais perguntam, mas se a criança começar a usar óculos cedo, não vai aumentar o grau? É um erro isso, pensar assim, né? Claro, as pessoas não entendem da área, mas o óculos não vai fazer diminuir o tamanho do olho, então não vai, se a pessoa é míope, não vai melhorar o tamanho do olho usando o óculos. Não vai parar de crescer o olho está em crescimento, o olho está em desenvolvimento, assim como a gente cresce, o olho vai crescer também. Então o olho vai mudando, tá? Assim, por isso a gente vai ajustando o óculos, por isso da necessidade de consultar com o oftalmologista anualmente, se possível, né? Assim, então, voltando à situação das crianças que são hipermétropes, as crianças normalmente elas nascem com em torno de 3 graus de hipermetropia. Isso faz com que algumas crianças
se eventualmente algumas crianças tiverem uma hipermetropia muito maior que isso, às vezes o olho pode entortar. Uma das causas de estrabismo é a alta hipermetropia. Mas a questão toda é definir isso assim antes dos 7 anos, assim, isso é importante também, né? Doutor, acho que todo mundo uma hora na vida vai ter uma dificuldade para enxergar, isso é normal da vida, né, da vida do ser humano. Mas quais são os sinais dessa atenção precoce nas crianças, então, a partir de 7 anos, que os pais devem estar atentos? Ainda mais nesse momento tecnológico que nós enfrentamos, onde celular é muito acessível, tablet, TV, que isso também prejudica a visão da criança, né, doutor? Quais são os sinais de alerta que os pais devem prestar atenção? Os pais devem observar seus filhos, né? Assim, observar como eles estão vendo televisão, se eles não estão apertando o olho, né? Assim, se tu apertar o olho, se a pessoa apertar o olho, ela vai diminuir o tamanho do olho, ela vai fazer um esforço só de uma musculatura extrínseca ocular, né? Então, esse apertar o olho dá um melhor foco para quem é míope. Então, essa contratura da musculatura periocular, fazendo assim, faz com que tenha dor de cabeça. Então, assim, a dor de cabeça ao final de um esforço visual para a distância, como estar numa sala de aula, é um sinal de alerta. A criança apertar o olho é um sinal de alerta. Assim, isso são os principais sinais, assim, que a gente deve observar. Assim, que os pais... Outra coisa, pai míope, mãe míope, filho míope. Então, a genética é o principal fator, né? Esses dias, até fazer um parênteses nessa nossa explicação, entrevista, esses dias veio um pai e uma mãe com 8 graus, os dois. Assim, aí eu digo, podiam ter se escolhido melhorar um pouco a genética, né? Então, às vezes, eu brinco, às vezes, quando vem uma jovem, assim, que tem um grau muito alto, né? Porque os graus podem chegar a mais de 20 graus, né? De miopia. Então, assim, quando vem, eu digo assim, escolhe alguém pela visão. Tu já pergunta já de cara se o teu namorado usa óculos, está de lente de contato. Se ele enxergar bem, tu pode escolher, mas não escolha alguém míope como você, porque é um melhoramento genético, né? Assim, a gente vive uma pandemia mundial de miopia. Então, assim, atualmente no mundo, estima-se que 34% da população do mundo seja míope. Em 2050 vai ser 50% da população míope. O que se deve a essa escalada assim, da miopia no mundo? A miopia está crescendo e os estudos mostram que tem a ver com o celular, tem a ver com os meios eletrônicos um pouco. O que é essa relação? A Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Americana de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira, a Sociedade de Pediatria e de Oftalmopediatria, que é a subespecialidade da oftalmologia pediátrica, né? Eles preconizam que as crianças até 1 ano de vida, elas não tenham contato com tablet nem com celular. Sem telas que falam. Sem tela. TV não tem problema, mas o celular, assim, não se deve dar para a criança. Hoje em dia, os pais, assim, têm um calmante fácil, né? Assim, que a criança começa a gritar, fazer manha, dá o tabletzinho, a criança já fica, é um calmante, né? Assim, mas, assim, é difícil também dizer isso, não dê, mas, assim, a orientação correta seria isso, assim. De 1 ano de vida até os 4 anos, não se deveria passar a criança mais do que 2 horas por dia com o celular, assim. Dos 4 aos 9, mais ou menos umas 3 horas no máximo. E dos 9 aos 18, não seria interessante passar mais que 4 horas. Mas assim, principalmente nessa época moderna que nós vivemos e agora passamos essa pandemia, assim, se observou que dos 7 aos 9 anos de idade, existem pesquisas assim, que mostraram que as crianças que passavam 3 horas ou mais no celular eram 35%. E nesse período de pandemia, isso em 1 ano subiu de 35% para quase 50%. Então, assim, é mais que 3 horas por dia no celular. Então, assim, por que não é que o celular seja deletério, a visão, entenda, assim, o que é a fisiopatologia dessa situação da miopia estar avançando. Quando a pessoa fica só num ambiente fechado,
só olhando para perto, que assim, ela está usando um esforço acomodativo. Ela está num ambiente onde ela normalmente não recebe a luz natural, tá? Assim, a luz do sol, a luz de uma janela, uma varanda. Essa luz é importante porque quando a gente recebe essa luz, um dos mediadores químicos que estão envolvidos no crescimento do olho é a dopamina. A dopamina é um mediador químico que tem várias funções, mas uma das funções dela é conter o crescimento do olho. Quando tu fica só num ambiente escuro, só num ambiente só olhando para perto, tu está deixando de receber essa luz natural, então a criança tem que brincar. A criança quer ficar no celular? Pode até ficar no celular, mas vai ter que ficar perto de uma janela aberta, uma varanda, entendeu? Assim, ou em horário controlado. Seria o correto, ou controlar os horários, assim, né? Assim, porque esse excesso, imagina, os homens primitivos, os homens das cavernas, eles só ficavam na rua quase, assim, né? Expostos à natureza, eles não ficavam olhando para perto, não tinham, assim. Então, assim, no passado não existia quase miopia, assim, e as coisas foram evoluindo, e as coisas estão evoluindo tão rápido que é natural que exista essa progressão. O que é o problema de ser míope? Miopia, cada vez, ela está avançando mais na graduação acima de 6 graus. Tá? Miopias acima de 6 graus são consideradas doenças. Os erros refrativos são alterações, a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia e a presbiopia, que é o grau dos 40 anos. Esses erros refrativos, eles não são considerados doenças, mas acima dos 6 graus de miopia é considerado doença. Assim, então, assim, o que é a doença? Um olho mais alongado, um olho mais profundo, faz com que a retina aqui no fundo, ela fique esticada, ela fica mais fina, e isso gera degeneração na retina e risco de ruptura. Ela pode rasgar, e aí o vítreo, que é o gel que preenche o olho, existe um gel aqui preenchendo o olho, é um gel igual ao gel de cabelo, viscoso e transparente, se chama humor vítreo. Esse gel pode entrar por uma ruptura da retina e aí descolar a retina. O descolamento, a retina é esse laranja, é o fundo do olho, isso descola do fundo do olho. E isso tem um risco alto de ser irreversível. Então tem que ser tratado o mais precoce possível, assim, se eventualmente acontecer isso, né? Então são situações que a gente tem que ficar muito atento, assim, né? Assim, evitar, assim, porque o grau, se progredir muito, é uma coisa muito complicada. É um prejuízo para a vida toda, né, doutor? Sim, sim. Outra coisa importante a gente falar, já que a gente está falando muito em crianças, né? Assim, trauma ocular. Assim, não é infrequente a gente observar adultos que chegam aqui com um olho só e contam a história de que quando crianças, o amiguinho enfiou a faca no olho, jogou uma pedra no olho, e a partir daí aquela criança viveu a vida toda com um olho só. Então, assim, isso é muito traumatizante para aquela criança, para aquela família, mas, assim, a maioria das causas de cegueira por trauma ocular poderiam ser evitadas. Então, assim, os pais têm que ficar muito atentos com objetos pontiagudos, com situações de risco, né, assim, pode saltar alguma coisa no olho, né, assim. Então, assim, já aconteceu de criança, filha de mecânico, ficar do lado do mecânico, tá mexendo com lixadeira e saltar ciscos metálicos, ferros no olho da criança e tal. Então, assim, são situações que às vezes acontecem, que a gente corriqueiramente atendemos aqui na clínica, né? Então, o trauma ocular tem que ser evitado, tem que ser prevenido, assim, sempre que possível, né? Não só na criança, mas em todas as situações, usar EPI, né, assim, nos adultos, né? Doutor, falando em prevenção, aqui no Saúde em Dia a gente sempre tenta focar na prevenção. Além das crianças, até para nós adultos, além desses cuidados com o nosso olho, né, de sempre evitar correr risco, existem prevenções para a gente, talvez, não deixar antecipar os problemas de visão que nós teremos? No caso das crianças, a tela seria um modo de prevenção? Esses são os cuidados, assim, da criança com relação a isso. A gente orienta, assim, e sempre que possível os pais têm que ficar atentos. Mas, assim, o risco de prevenção é usar o máximo de proteção possível, né? Assim, e quando esse acidente ocorre, tratar da forma correta o mais rápido possível.
porque a maioria das pessoas às vezes não tem uma assistência imediata ao oftalmologista, elas vão no clínico e depois vão no oftalmologista. Então, assim, por exemplo, perfurações oculares são situações que não são infrequentes. Se ela for maltratada no hospital, se o clínico, por exemplo, pingar um colírio com um olho furado, um olho aberto, isso tem um risco de ter contaminação nesse colírio e está já introduzindo uma bactéria lá para dentro do olho. Então, assim, aconteceu algum acidente mais grave, com um risco de perfuração, consultar o oftalmologista em primeiro lugar, tentar conseguir um contato de um oftalmologista, isso é importantíssimo, ter o atendimento primário já, se possível, com o oftalmologista. São situações que assim, a gente deve prevenir, orientar os trabalhadores que usam, que têm risco, são orientados já pelo médico do trabalho, os cuidados com EPIs, né? E essas lentes que elas são bastante resistentes, dificilmente ocorre algum problema. Normalmente os acidentes ocorrem por descuido dessas pessoas. Elas não querem usar o óculos de proteção, elas dizem que estão usando óculos de proteção e, doutor, entrou pelo lado aqui, eu estava de óculos e tal, assim, mas normalmente elas tiraram, elas estavam olhando alguém mexer naquele momento e aí foi do lado, assim, que ocorreu. Então, acidente é acidente, né? Então, é muito importante prevenir, assim, né? Mas é isso. E doutor, não só esperar, para a gente finalizar, não só esperar ter um incidente, cuidar da saúde ocular também de maneira preventiva, visitar o seu oftalmo em alguns momentos da vida para acompanhar, né? Não só esperar um momento ruim. A pessoa que não tem grau, que ela não sente nada, ela deveria ir ao oftalmologista pelo menos a cada 2 anos, tá? Assim, para ver se realmente ela está enxergando bem. Assim, eu também sou médico especialista em medicina do tráfego, que é a medicina do Detran, assim, né? Assim, a gente faz uma especialidade, né? A medicina do tráfego. E essa medicina, a gente faz um teste de acuidade visual lá. Assim, as pessoas, na maioria das vezes, elas não vão no oftalmologista. Às vezes elas acham que aquilo é um exame oftalmológico. É uma triagem, aquilo mostra um percentual de visão mínimo que dê condição da pessoa dirigir com ou sem óculos. Então, assim, nesse momento a gente às vezes identifica muitas situações, mas infelizmente nem todos têm o cuidado com a visão. As pessoas às vezes dizem, doutor, como é importante a visão, né, doutor? Mas elas ficaram 4 anos, essa mesma pessoa ficou 4, 5 anos sem trocar o óculos, porque ela não vai no oftalmologista, só vai quando o óculos está arrebentado. Então, assim, a percepção de valorização da visão, infelizmente, ainda é pequena no país. As pessoas deveriam cuidar mais dos seus olhos, né? Porque é o principal sentido do ser humano, é enxergar. A pessoa que perde o sentido da visão, ela perde quase 90% da percepção do mundo, assim, né? Porque tudo é visual, né? Então, e existem muitas causas de cegueira no mundo, né? Assim, a principal é a diabetes. Assim, a principal causa de cegueira no mundo é a diabetes. Então, assim, quem tem diabetes tem 25 vezes mais chance de ficar cego do que um não diabético. Então, assim, é importantíssimo sempre alertar, assim, porque as pessoas não, às vezes, eu sou diabético há 10 anos, nunca ninguém me falou que deveria ir no oftalmologista. Às vezes as pessoas até sabem que alguém era diabético e ficou cego, mas elas não se dão conta de que devem ir ao oftalmologista para ver como é que está o seu fundo do olho, para ver se ela não está com glaucoma secundário à diabetes. A diabetes aumenta a chance de desenvolver glaucoma, aumenta a chance de ter catarata precoce, aumenta a chance de ter hemorragias no fundo do olho, desenvolvimento de vasos anormais com hemorragias no fundo do olho e descolamento de retina. São N doenças que podem às vezes estar associadas e mais de uma dessas doenças causar a perda às vezes irreversível da visão. Então, assim, é importante essa avaliação no oftalmologista periódica, né? Mas a gente pode falar sobre muitos assuntos, acho que não vai acabar essa aula tão cedo, essa entrevista tão cedo. Não, mas eu agradeço o senhor pelo tempo. A gente já marca uma próxima entrevista, né, doutor, para falar também, é importante falar específico da miopia, falar também desses outros problemas oculares que as pessoas precisam estar atentas no dia a dia. Afinal de contas, a gente vive na correria, né, doutor? Eu agradeço a atenção, agradeço receber vocês aqui, foi um prazer. E me coloco à disposição sempre que precisar, sempre que quiser, assim, vai ser muito bem-vindo aqui.
Doutor, nós que agradecemos o seu tempo e hoje o Dr. Rogério Toniolo falando sobre a importância da saúde ocular, sobre a prevenção para que possamos ter qualidade de vida com esse sentido tão importante para a nossa vida. Saúde em Dia volta na próxima semana, sempre trazendo informação de qualidade para todos vocês. Até lá!